Boa tarde a todos, em nome do Oxford Group, e obrigado por se juntarem a nós neste evento que entendemos de especial importância e significado para o nosso Estado, mostrando como se beneficiar da maior economia do mundo, os Estados Unidos da América. Antes de iniciar os trabalhos, queremos expressar nosso agradecimento ao governo do Rio Grande do Sul pelo incentivo e apoio a este que julgamos provavelmente o novo paradigma para o empreendedorismo gaúcho, em especial aos secretários de Estado Rodrigo Lorenzoni, do Desenvolvimento Econômico e Turismo, e Cláudio Gastal, do Planejamento, Governança e Gestão. Também um agradecimento muito especial à secretária extraordinária de Relações Federativas e Internacionais, Ana Amélia Lemos, graças a quem chegamos até aqui hoje. Também nosso agradecimento às entidades parceiras dessa iniciativa, e aqui nomino a Fiergs, a Farsul, a FEComércio, os sindiatacadistas, que representam os mais importantes segmentos econômicos do nosso Estado. Um agradecimento final também às assessorias e diretorias especiais, do secretário Lorenzoni ao Leonardo Neves, do secretário Gastal a Stephanie Skereski, pelo incansável apoio que dispensaram à organização e realização desse seminário. Reiterando, então, o agradecimento do Grupo Oxford a todos os participantes, passamos a palavra de imediato ao Dr. Cláudio Gastal, que fará a abertura formal deste evento. Muito obrigado e com a palavra o secretário Gastal. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Edgar. Boa tarde, doutor Carlos Barbieri. Né? Também o João Mendes, doutor João Mendes Cons, que vai apresentar um vídeo. Também doutor Jamal Engel, que foi secretário na Flórida. E um grande abraço ao meu amigo Lorenzoni, que fará o encerramento, né, deste evento. E um grande abraço carinhoso para a nossa eterna senadora, a secretária Ana Amélia Lemos, que para nós é uma bússola em comportamento ético, em atuação legislativa, um paradigma gaúcho. Eu me sinto muito à vontade de estar fazendo esta abertura, porque eu venho muito da relação do setor privado. Durante 17 anos, liderei o Movimento Brasil Competitivo, com a liderança do Dr. Jorge Gerdau, com outros empresários como outros tantos. Acredito que estejam me ouvindo, né? Ok? Sim, sim. Outros tantos. E isso me faz me sentir muito à vontade. Também a própria relação que sempre construímos com os Estados Unidos. Eu fiz um bom tempo, participei ativamente do Council of America, né? O Council of Competitividade dos Estados Unidos, pela Deborah Winston-Smith. Né? Fiz parte do Fórum Global de Conselhos de Competitividade, um dos fundadores, e isso me traz muita satisfação em termos, no Rio Grande do Sul, essa oportunidade, através do Grupo Oxford, de uma série de 4 webinars, né? Onde vai permitir a discussão e o debate de como empresas gaúchas podem avançar, ou seja, entrar no mercado americano e, quiçá, vice-versa também. Acredito que é importante essas relações bilaterais, essas discussões. O mundo, a pandemia que nós estamos vivendo em 2020, ele mudou as relações comerciais, vão mudar mais as relações comerciais devido a uma série de fatores, um reposicionamento de empresas, próprias dependências, muitas vezes, de verticalizações de empresas foram colocadas em xeque. E mesmo eu sou um otimista no sentido de que a pandemia também, todo esse ano diferenciado, ela também abre uma série de oportunidades. E as oportunidades para o Rio Grande do Sul não são diferentes. O nosso Estado, na liderança do nosso governador Eduardo Leite, tem muito claro a visão da competitividade. Uma competitividade não como fim, mas como meio. Uma competitividade que busca o desenvolvimento da sociedade, o desenvolvimento do emprego, renda, do empreendedorismo, a partir de alguns eixos. Primeiro eixo, parcerias, né? Muita parcerias, através de concessões,
PPPs, privatizações, que nós estamos adotando. O segundo eixo, a questão de simplificação tributária, melhorar o ambiente de negócio no Rio Grande do Sul. E o terceiro eixo, a questão da desburocratização. Só para dar uma ideia aí para os colegas do Edgar e o Dr. Carlos, né? Quando nós começamos aqui em janeiro de 2019, nós tínhamos 21 mil decretos na Casa Civil e hoje nós estamos com um pouco mais de 19 mil decretos, simplificando a vida do empreendedor. Outra questão que também criamos um código ambiental moderno, novo, que relaciona-se com a preservação para desenvolver, né, no sentido de otimizar e facilitar a vida dos empresários. E finalmente, nossa toda a preocupação com a nova economia, com a inovação, com a economia digital, com a economia criativa. E o Rio Grande do Sul, hoje, nós podemos nos orgulhar que nós temos empreendedores que já romperam fronteiras. Eu, pessoalmente, me relaciono com alguns historicamente, a própria Gerdau, a Randon, a Tramontina, a Marco Polo e outras tantas que eu poderia citar aqui, mas que nós temos que fazer com que isso se torne cada vez mais natural para as nossas empresas gaúchas de buscar o mercado americano como um mercado grande, consumidor e que permita ganhos para a nossa economia. Queria, finalmente, informar a todos a nossa satisfação de estar apoiando, como governo de Estado, esses webinars. Contem comigo, né, nos 4 seminários, se forem necessários, estarei presente. É um assunto que, para mim, eu venho, como disse, da 17 anos liderando o Movimento Brasil Competitivo. Então, nós todos estamos numa mesma nau, chamado Brasil, chamado Rio Grande do Sul, onde setor privado, setor público tem que estarem juntos, né? Se esforçando, dialogando, cooperando, se relacionando, entendendo as suas diferenças e as suas peculiaridades, mas principalmente sabendo que nós temos um propósito em comum, que é desenvolver o estado do Rio Grande do Sul para fazer com que a nossa gente tenha mais oportunidades. E, para isso, é fundamental o processo de internacionalização de empresas, de busca de novos mercados e de criação de novos mercados e mostrar o quanto o gaúcho é empreendedor. Aquilo que nós fizemos no Brasil inteiro, no agronegócio, nós temos também que fazer no mundo inteiro, e especialmente nos Estados Unidos, no sentido de levar o nosso espírito empreendedor. Então, queria agradecer muito a todos, o Oxford Group, né? Edgar Montadori, obrigado por essa oportunidade, essa abertura. Dr. Carlos Barbieri, como presidente, obrigado por essa oportunidade. E agradeço a todos e desejo uma ótima discussão, um ótimo seminário, e contem com o Estado do Rio Grande do Sul, que nós estaremos ombreando para poder avançar num tema tão importante. Muito obrigado. Gastão, muito obrigado ao senhor pelas suas palavras, né? tão atuais, tão autênticas, tão otimistas com relação ao nosso Estado e ao nosso país. É isso realmente que nós queremos ver, e é isso que nós precisamos ver. Antes de passar a palavra ao Dr. Carlos Barbieri, que está lá nos Estados Unidos, eu vou ler rapidamente um currículo dele, para que todos conheçam. Barbieri é consultor, é um jornalista, é um analista político, é um palestrante e educador, empreendedor, ativista cívico e líder de brasileiros nos Estados Unidos, o Oxford Group, que ele preside. Formado em Economia e Direito, com mais de 60 cursos de especialização na Universidade Federal de Brasília, na Mackenzie, em São Paulo, na Sorbonne, Paris, Universidade de Chicago, Harvard e no MIT, Massachusetts Technology Institute. Então, sem mais delongas, em face do tempo que nós temos curto, eu passo a palavra para o nosso presidente, que está lá nos Estados Unidos, em Boca Raton. Com a palavra, então, ao doutor Carlos Barbieri. Senhor secretário, boa tarde. Muito prazer, muita honra tê-lo conosco nesse dia. Realmente, esse espírito de união entre o setor privado e o setor público, e o senhor tem grande experiência nos dois, né? Que fez também aqui dos Estados Unidos um país vitorioso, né? E sobre o qual nós vamos falar daqui a pouco.
É fantástica essa oportunidade. Eu quero tomar a liberdade de apresentar a vocês 2 vídeos, como já anunciou o secretário Gastal. Um do embaixador brasileiro aqui na Flórida, bem breve, e outro do secretário de Comércio atual aqui do estado da Flórida, que fizeram questão de se fazer presente nesse seminário para trazer uma palavra de segurança ao empreendedor brasileiro, em particular ao empreendedor gaúcho, de que eles estarão sempre amparados, tanto pela autoridade brasileira aqui, como pela autoridade americana, aqui especificamente do estado da Flórida. No decorrer dos outros eventos, nós vamos trazer também a palavra da Enterprise Flórida, do SECOM aqui, do Ministério de Relações Exteriores no Itamaraty, da Apex aqui nos Estados Unidos, de maneira que essas breves palavras possam, mais do que tudo, dar esta confiança, essa segurança que a internacionalização de empresa feita, pelo menos a partir dos Estados Unidos, sempre contará com o respaldo tanto do governo nacional brasileiro aqui nos Estados Unidos, como também das autoridades daqui da Flórida, pelo menos em termos iniciais. Meus caros amigos, ao agradecer o convite do Dr. Embaixador. e do Grupo Oxford, que em conjunto com o governo do Estado do Rio Grande do Sul e a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, viabiliza esse seminário virtual tão importante para os empreendedores brasileiros que aspiram à internacionalização de seus negócios. Tenho muita satisfação de participar desse webinário na condição de cônsul-geral do Brasil em Miami e poder falar sobre o Brasil e a sua relação histórica com a Flórida. Existem cerca de 400 a 500 mil brasileiros vivendo na Flórida, que é a maior comunidade brasileira vivendo em qualquer estado desse país, de acordo com o censo norte-americano. Os brasileiros não apenas formam uma enorme comunidade na Flórida, mas também influenciam substancialmente sua economia. Os empresários ou empreendedores compõem cerca de 18% da comunidade brasileira local. O Brasil tem consistentemente sustentado a sua posição como principal parceiro comercial da Flórida e está entre os 13 países que mais investem e criam empregos neste estado, que é a principal porta de entrada para produtos e serviços brasileiros para o mercado norte-americano. Existe, por isso mesmo, um campo crescente de oportunidades mútuas para o fortalecimento dos laços bilaterais entre o Brasil e a Flórida. Eu quero enfatizar a todos os presentes que o Consulado-Geral do Brasil em Miami está aqui para ajudar a crescente comunidade brasileira local. Não apenas por meio do seu setor consular, mas também através dos outros setores desse Consulado-Geral, como o de assistência a brasileiros, o setor comercial e os setores cultural e educacional. Todas essas áreas trabalham de forma articulada e para oferecer uma série de serviços buscando apoiar da melhor maneira possível a comunidade brasileira local e os brasileiros que visitam a Flórida, bem como aqueles que querem investir e fazer negócios aqui. Vocês certamente podem contar conosco. Fico muito contente com a oportunidade de poder conversar com os meus compatriotas e aproveito para desejar a todos vocês muito boa sorte e uma excelente sessão. Hello, and thank you for the opportunity to share a moment with you on behalf of the state of Florida, as I want to extend warm greetings to the government and business leaders of Rio Grande do Sul on behalf of the state and our governor, Ron DeSantis. As the Florida Secretary of Commerce and President and CEO of Enterprise Florida, I want to express to you the appreciation our state has for rich trade, tourism, and cultural linkages with Brazil and the state. Cara, está dando problema porque o áudio do Japão está saindo em cima do vídeo do... agora sim. Agora sim. Visitors and investors alike. And we pride ourselves on the ease of doing business here.
Total merchandise trade between Florida and Brazil, such as all goods flowing to, from, and through Florida, was $21 billion in 2019, making it Florida's #1 market for bilateral trade. By the way, our second largest partner for merchandise trade does not even come close. Bilateral trade has grown by 30.7% in the last 10 years. Florida exports to Brazil were $15.8 billion in 2019, making it the state's single largest export market. Imports from Brazil were $5.2 billion in 2019, making it Florida's third largest import market. These facts underscore that trade is getting stronger and stronger by the day. Despite the short-term challenges that COVID-19 pose, we are optimistic that these trends will continue, and for good reasons. Number one, Florida has a pro-business state government that has sustained a low tax burden with minimal regulation. Number two, we are the second best state for business, according to Chief Executive Magazine. Number three, we have the second largest number of foreign trade zones in the entire country. And number four, we have the third largest cluster of logistics and distribution establishments in the USA. Maybe that's why we have an excellent track record of attracting investors from Brazil. Brazil is the 13th largest foreign investor in Florida, with over 4,700 employees. At least 2,000 Florida-based companies are owned by Brazilians, mostly small and medium-sized enterprises. 1.2 million Brazilians visited Florida in 2018, up by 9.8% over the previous year, and accounted for 8% of total international visitors to Florida. Brazil ranks third in the number of visitors to Florida, following Canada and the UK. Roughly over 400,000 Brazilians live in Florida or have a second home right here. These facts affirm our belief that your business opportunities and ours have great potential now and in the long term. Enterprise Florida leads the state of Florida's international trade initiatives. We both and always support opportunities for Florida businesses seeking partners in Brazil, as well as opportunities for Brazilian investment opportunities here in the state of Florida. I want to extend an invitation to you to engage with our staff, both from Enterprise Florida office in Brazil and here in Florida. Our doors are open. We welcome investment, and we stand ready to grow our relationship with the Brazilian business community, and in particular, the state of Rio Grande do Sul. Best wishes for a productive session today. Ciao. Ok, bom. Bom, vamos então à nossa labuta. Como os senhores puderam ver, realmente, se há um Estado americano que seria, assim, a primeira base operacional para nós estabelecermos uma internacionalização de nossas empresas, seguramente a Flórida é o melhor estado para isso, e por isso nós vamos focar mais ao final do dia de hoje as nossas informações a respeito da Flórida. O secretário de Comércio daqui da Flórida, o Jamal, é um pessoal, mais do que um pessoal amigo, é um entusiasta do Brasil. E as vantagens que o governo da Flórida oferece para o estabelecimento das empresas aqui e as vantagens que a Flórida oferece ao exportador brasileiro para entrar a partir daqui no mercado americano são significativos. Mas antes de entrar propriamente no mercado americano, duas palavras sobre a Oxford. Nós somos uma empresa de 47 anos de vida, com uma direção baseada em pessoas de alto nível. Nosso diretor financeiro foi diretor do Citibank 45 anos, nosso vice-presidente é egresso também do Brasil, com uma grande experiência comercial, e eu, por minha parte, que o Edgar já exagerou até na sua apresentação. A nossa empresa, ela é grande pelo fato de que ela é solidamente baseada em áreas de atuação que tem sempre um head para cada operação. Nós somos 10 empresas no total, formado de um corpo de 120 pessoas, que seguramente deram um embasamento para que hoje a gente possa transmitir aos senhores informações bem lastreadas, bem accurate, de tal maneira a nós podemos informar
cada detalhe de como funciona e como vocês podem atingir esse mercado americano. Estamos aqui há 30 anos, dos 47 anos de vida da nossa empresa. Bom, o primeiro ponto que eu queria abordar com os senhores, do ponto de vista prático, é que há uma mudança substancial, e os senhores que estão no comércio exterior têm sentido isso diariamente, na velha estrutura, que foi extremamente bem sucedida, dos processos de organizações multilaterais, para uma nova tendência mundial, que são os acordos bilaterais. Outro dia, eu tive a oportunidade de assistir um evento organizado pelo ARNA, no Rio Grande do Sul, com a União Europeia, e todos que estavam presentes puderam verificar a dificuldade que o próprio embaixador tinha em tentar explicar como ou por que não havia certas dificuldades no estabelecimento dessa relação. Porque esses acordos multilaterais, eles foram feitos numa época em que a dinamização do comércio mundial era, digamos assim, o paradigma. E foi bem sucedido. Nós pulamos de 13 bilhões de dólares para 93 bilhões de dólares, o que demonstra o sucesso dessa estrutura. Mas ela venceu. Vejam, senhores, no caso da União Europeia, a Inglaterra já saiu, a Itália quer sair, a Hungria diz que não fica. Aí no Mercosul, a Argentina diz que não faz parte mais do Mercosul, pelo menos formalmente ela já baixou a bandeira dela daqui. E isso fez com que tivéssemos que repensar o comércio mundial e a internacionalização das nossas empresas a partir de uma visão bilateral. E essa visão que atualmente está vigindo no mundo. Vocês vejam a NAFTA, que regia os negócios aqui na América do Norte, ela foi extinta e foi começada uma nova forma de realização entre os estados que compõem a América do Norte, o Canadá, o México e os Estados Unidos, numa formatação bastante diferente da anterior, em que os interesses de cada país passaram a prevalecer sobre uma intenção muito, digamos assim, otimista e até filantrópica das nações poderem fazer o seu trabalho em conjunto na obtenção dos resultados que se esperava. Isso tudo vem à luz do problema ou da dificuldade que surgiu ao longo dos tempos, quando esses acordos multilaterais passaram a representar, às vezes, um dano muito sério à economia de alguns países em especial. Usando novamente o exemplo da União Europeia, uma Alemanha, por exemplo, que tem 43% do seu PIB derivado das exportações, ela vê num acordo com o Brasil uma ótima oportunidade de participar das nossas concorrências públicas e colocar os seus produtos aqui. Por outro lado, a Alemanha precisava de ter uma forte imigração para suprir a carência de mão de obra na Alemanha, que tem um definhamento propriamente da sua população. Já a França tem um horror da ideia de competir com o Mercosul, porque o Brasil e a Argentina têm preços na sua produção agrícola muito melhores do que a França consegue ter através dos seus minifúndios. Então, hoje, amanhã e daqui a 10 anos, a França sempre vai se opor, qualquer desculpa que ela tenha, a esse acordo bilateral, porque ela não tem a ganhar, ela quebraria como Estado se ela tivesse que subsidiar mais ainda a sua agricultura para poder, de alguma maneira, competir, dar a ela, pelo menos, sobrevivência. E a China foi o grande pilar disso. A China tem uma visão imperial, isso é uma questão histórica, há 5 mil anos que a China é imperial. Ela, com os Estados Unidos, usando esses acordos obtidos através da Organização Internacional do Comércio, ela passou a entrar no mercado americano com muita força, deslocou os empregos, a China passou a exercer um oligopólio de empresas estatais em detrimento da produção nos outros países, praticando um dumping efetivo, e isso fez com que, no caso dos Estados Unidos, que a exportação agrícola era menor, ele se tornasse praticamente um único provedor de poder de compra para as exportações chinesas. E, em alguns casos, como é o caso da indústria, por exemplo, explicitamente a indústria de máscaras e respiradores, a China passou a deter, no início da pandemia,
92% da capacidade de produção para solucionar o problema do vírus que ela mesma causou. Bom, isso fez com que, gradualmente, os Estados Unidos fosse buscando um novo reequilíbrio nas relações com a China. E eu cito muito esse exemplo para levar em conta que isso abre uma oportunidade enorme para o Brasil, porque na hora que você tem um dólar mais valorizado no Brasil e você tem uma taxação de pelo menos 25% dos produtos chineses, principalmente os manufaturados, isso vai abrir uma condição enorme para a exportação brasileira para os Estados Unidos. E não é porque a gente se relaciona melhor com a China que nós vamos ter, de alguma forma, um decréscimo na nossa exportação para o principal parceiro comercial do Brasil, que é a própria China, certo? Aí os senhores perguntariam, bom, nós estando aqui na véspera ou a 12 dias das eleições americanas, o que mudará nos Estados Unidos para as relações com o Brasil? Evidentemente, são fatores importantes que interessam ao mundo inteiro, inclusive e particularmente a quem mora aqui. A vitória do Trump na sua reeleição vai significar uma continuidade no processo de baixa dos impostos, uma diminuição ainda maior da burocracia. Os Estados Unidos não seguiu o exemplo do Rio Grande do Sul, que baixou de 21 mil para 1.000 decretos da presidência, no caso aqui, mas baixou substancialmente. A regra aqui é a seguinte: para cada regra nova, 3 antigas têm que sair. Esse assunto tem sido seguido à risca. Em sendo eleito o Trump, nós vamos ter uma melhoria da base salarial, o que representará, logicamente, um maior poder de consumo dos americanos e um fortalecimento dos acordos bilaterais. Em contrapartida, em vencendo o Biden, nós vamos ter aumento de impostos, seguramente nós vamos ter uma baixa no custo da mão de obra, que vai dar mais competitividade à empresa, à indústria americana aqui, e nós voltaremos a ter acordos multilaterais, tendo para os Estados Unidos como seu principal elo de multiplicação. Bom, evidentemente é um tema que mereceria talvez alguns dias de seminário, mas é uma visão que a gente deve levar em conta com relação às eleições. O importante é que, seja quem for o novo presidente, as oportunidades do Brasil se farão presentes. Eu não creio que nós teremos uma baixa nos impostos com relação à China a curto prazo, por mais que o Biden seja historicamente um defensor da China e que os seus sustentadores eleitorais, os seus grandes financiadores, têm interesse na presença da China como fabricante de peças, autopeças e produtos afins lá, porque baixa o custo, mas, de alguma maneira, a população americana estará observando isso para ver de que maneira a baixa novamente dos custos dos produtos chineses poderão levar os Estados Unidos à perda de emprego, como aconteceu nos últimos anos. Bom, como é que está a economia americana, que é o país que a gente vai falar durante esses 4 seminários? Primeiro, que é a maior economia do mundo, certo? Nós tínhamos uma previsão de atingir 22 trilhões de dólares de PIB. Deveremos terminar esse ano com alguma coisa em torno dos mesmos 21 ou talvez 20 trilhões de dólares e alguma coisa. Mas, de qualquer maneira, sendo um país totalmente livre para importar os produtos, nós sabemos que é um mercado que desperta a atenção, particularmente pela sua renda per capita, acima de 60 mil dólares, até o ano passado era 63 mil, e com um aumento nos últimos 4 anos de mais ou menos 4 mil dólares na renda média do americano, o que dá a ele um poder extraordinário de compra dos produtos que nós queremos colocar aqui. O que aconteceu no atual governo? Nós tivemos uma reforma tributária substancial. As pessoas jurídicas que pagam imposto, que são as corporações, tiveram seus impostos baixados de 35% para 21%. Os Estados Unidos se tornou praticamente um país offshore, porque toda a receita obtida pela empresa americana no exterior, quando ela entra nos Estados Unidos, ela tem uma rúbrica de não tributo sobre aquilo. Então, se eu tiver a Gerdau, por exemplo, se a matriz da Gerdau for dos Estados Unidos, o lucro que ela tiver no Brasil, quando ele vem para os Estados Unidos, fica isento de impostos, o que, logicamente, faz uma fonte
interessante de atração de capital de fora para os Estados Unidos e, principalmente, traz uma base grande de volta para os Estados Unidos das empresas que haviam saído daqui por questões tributárias. Como nós já falamos, nós tivemos um processo de desburocratização realmente o mais eficiente e de maior ambição dos últimos anos. E agora nós tivemos, na segunda-feira, os senhores acompanharam pela imprensa, a assinatura desse acordo bilateral de facilitação comercial, de estímulo às boas práticas regulatórias e ações anticorrupção, que é o passo mais importante que os Estados Unidos e o Brasil precisavam dar para chegarmos a um acordo de livre comércio entre os dois países. Os acordos de livre comércio têm se mostrado extremamente favoráveis aos dois países que assinam. No caso do Chile, que foi um dos primeiros países da América Latina que assinou, houve um aumento de quase 300% no mercado exportador por Estados Unidos do parte do Chile e vice-versa. A Colômbia também tem esse acordo, a Coreia se beneficiou, enfim, há uma perspectiva excelente para o Brasil de aproveitar rapidamente da aprovação de um eventual acordo, mas já ir gradualmente, antes do acordo de livre comércio, podendo competir melhor com seus países, porque, os senhores sabem, a maior parte das regras que limitam a exportação brasileira para os Estados Unidos, elas são administrativas e agora há um compromisso dos dois países, o Brasil também, no sentido de tirar essas regras limitadoras. Bom, vamos falar um pouco, então, dos Estados Unidos / a Covid, esse vírus que veio da China e que atrapalhou a vida de todo mundo. Bom, os Estados Unidos foi pego para nessa catástrofe na melhor fase, felizmente, do seu desenvolvimento econômico dos últimos 50 anos. Nós tínhamos um nível de desemprego baixíssimo e o governo federal tinha recursos suficientes para injetar recursos na economia. O Fed, o Banco Federal Americano, que seria o nosso Banco Central no Brasil, colocou de imediato 1,5 trilhão à disposição do sistema financeiro para que não houvesse risco de pandemia dentro do sistema financeiro. Os governos, o governo federal colocou 7 trilhões e tem mais 2 trilhões em andamento, dependendo de um acordo político. Os governos estaduais de cada das unidades federais americanas colocou também recursos grandes. Aqui na Flórida, apenas o governo do estado colocou mais 5 bilhões de dólares para o equacionamento da situação das empresas e dos empregos. E, para os senhores terem ideia, só nesse condadozinho pequenininho, onde fica Boca Raton, condado de Palm Beach, cada empresa recebeu um aporte de 50 mil dólares, ou seja, alguma coisa em torno de 300 e poucos mil reais, para poder manter os empregos, salários e a sua atividade. E, como diziam os senhores, os Estados Unidos foi pego numa situação extremamente favorável. Nós estávamos com 3,5% de desemprego quando a pandemia chegou aqui. Em março, ela começou, logicamente, o desemprego a crescer. A imprensa dizia que nós tínhamos chegado a 20% de desemprego. Os números não confirmaram, mas você sabe como é que é. A imprensa ela sempre tem um exagero para lá ou para cá, em função da posição política do próprio órgão, certo? Mas, de qualquer maneira, os números foram decrescendo do desemprego. Dos reais 14,7, fomos para 13,3, 11,1, 10,2, 8,4 e 7,9 em setembro. Ou seja, nós estamos voltando a um nível de desemprego bastante interessante, muito próximo ao que nós tínhamos em 2014, mas com toda essa injeção, nós devemos voltar a alguma coisa em torno de 5% de desemprego até o começo do próximo ano, no primeiro trimestre. Bom, se os senhores acompanham a notícia daqui de Nova York, os pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, no dia de hoje, foi divulgado os nossos novos números. O pedido de seguro-desemprego caiu novamente para 787, nós estávamos em 800 e alguma coisa, até o mês passado. E as vendas de casas praticamente dispararam nos Estados Unidos inteiro, para 9,4% de aumento em setembro, sendo o quarto mês consecutivo desse crescimento.
E por que isso? Porque as taxas de juros caíram tanto que valeu a pena as pessoas saírem do aluguel e comprarem imóveis, certo? E, com isso, todo o mercado residencial passou a ter um aumento não só no seu valor, como, logicamente, em função da sua demanda, o que vem trazendo uma enorme abertura de oportunidade, porque não há material de construção disponível nos Estados Unidos. Telha está levando 180 dias para você ver, pias e outros produtos de banheiro também tem um prazo de entrega demorado, e assim sucessivamente. Tem uma empresa aí do Sul que está entrando aqui forte na venda de paredes feitas com PVC para substituir a madeira, e das empresas que nós temos acompanhado, que elas estão instalando-se aqui ou para exportar ou para desenvolver parcialmente o parque industrial nos Estados Unidos, realmente não tenho recebido nenhuma queixa, ao contrário, apenas sentiram que o planejamento feito ano passado estava muito aquém do que o mercado iria demandar. Bom, as relações entre o Brasil e os Estados Unidos são, eu diria, excelentes, né? Nós temos tido assim uma fase muito interessante com os dois países, com uma facilidade de comunicação muito grande. E o que é mais importante, a cultura americana é uma cultura de pequena e média empresa. Vejam, senhores, que 93% da exportação da Flórida é feito por pequena e média empresa. O grande gerador de emprego, mais de 80%, são de pequenas e médias empresas. Isso faz com que a empresa brasileira, menor ou maior, ela vai ser sempre bem-vinda, porque ela vai estar dentro do ambiente de negócio feito justamente para as pequenas corporações. E o apoio às empresas que vêm para cá, inclusive para exportarem a partir dos Estados Unidos, complementando as suas ações no Brasil, seguramente serão amparadas pelos governos locais. O quadro inicial, nós vamos tratar isso na palestra especificamente sobre exportações. Os Estados Unidos importa 3,1 trilhões de dólares, sendo que disso quase 700 bilhões são em bens de capital. E os Estados Unidos exporta quase 550 bilhões de dólares em bens de capital, sendo uma exportação total de 5,2 trilhões de dólares. Isso dá a magnitude do negócio, porque só as exportações americanas representam um pouquinho mais do que o dobro do PIB do nosso país, do Brasil, certo? A economia americana segue liderando o mundo. A China agora voltou a crescer a uma base próxima a 5%. Os Estados Unidos esse ano vai cair alguma coisa no seu crescimento, mas a nova fase que a China enfrentará, logicamente, vai atrasar pelo menos o processo da China chegar-se perto do Brasil. E vejam, os senhores, a diferença dos Estados Unidos, que o próprio Japão, a Alemanha, etc., os outros países que compõem a principal base do GDP mundial. As importações dos Estados Unidos, aí vocês veem a enorme discrepância. A China exporta para os Estados Unidos 472 bilhões de dólares e o Brasil apenas 32. Vejam, senhores, o espaço enorme que tem para ser ocupado pela indústria brasileira, particularmente numa fase como essa, em que as indústrias americanas estão saindo da China pelo risco de não poder entrar com preço competitivo nos Estados Unidos, e essas empresas estão buscando um novo local para ancorar a sua produção, o seu centro industrial. E o Rio Grande do Sul, em particular, com o seu parque industrial extremamente dinâmico, será um grande polo de atração para essas empresas que estão saindo da China, poderem ir para aí não só levando capital, como tecnologia e mercado, porque ela já tem um mercado externo consolidado através de dezenas de anos que elas estão na China. Mercado americano, estou dizendo. E, logicamente, essa possibilidade vai trazer ao Estado o capital, a tecnologia e a possibilidade das empresas, seja serem provedoras de produtos a essas indústrias, sejam se associando às indústrias que estão saindo da China, mas levando em conta, claro, que tanto o Paquistão, como a Índia, como Singapura e outros países também estão disputando a possibilidade de atrair esse capital, inclusive o México. Bom, rapidamente, passando ao próximo ponto,
e último, por que a gente fala tanto em Flórida, certo? Bom, primeiro que a Flórida, como disse o secretário Jamal, que ele sempre destaca, a característica da Flórida é de apoio incondicional à entrada e ao desenvolvimento de empresas estrangeiras aqui no estado. Eu gosto de citar sempre o exemplo que é pessoal que nós tínhamos e temos ainda com o governador do estado da Flórida. O governador, quando hoje é senador, né? Ele nos recebia regularmente, a cada 3 meses, no palácio lá em Tallahassee, do governo, e normalmente a reunião durava talvez 15 minutos. O que o governador sempre nos perguntava era o seguinte: bom, do Barbieri, o que eu posso fazer para as suas empresas dos nossos clientes, gerarem mais receita, e o que eu posso fazer para gerarem mais empregos? Terminava aí a palavra do governador e a seguir o Scott nos dizia assim: bom, aqui está a lista do que o senhor me pediu na vez anterior, por favor, me entregue a lista de tudo que o senhor precisa agora, por questões burocráticas, financiamento, diminuição de custo de energia, etc. Ele passava aos seus assistentes, iam jantar na casa dele, e seguramente eu sabia que em 3 meses esses assuntos todos estavam pontualmente resolvidos. Então, essa é a visão política do estado da Flórida que me motiva muito a estimulá-los a estender suas atividades aqui para este estado. Há vários programas para obtenção de capital aqui, há parcerias estratégicas com pequenos negócios plenamente viáveis de ser feito, há uma força enorme para as chamadas empresas de minoria. O que são as empresas de minoria? São aquelas em que, originalmente, o proprietário da empresa, o principal acionista, ele vem de um país, logicamente, fora dos Estados Unidos. Então, por exemplo, nós brasileiros. Desde que a gente esteja aqui na Flórida e se torne um cidadão americano, nós não perdemos o direito de pleitear as vantagens de empresa de minoria. E quais são as suas vantagens? Primeiro, todo ente público americano, seja a cidade, o condado, o estado ou o governo federal, dão preferência, até 20% das suas compras, para as empresas chamadas de minoria. Vejam, senhores, que é um percentual enorme da economia que as empresas chamadas de minoria podem ocupar. Além de todos os incentivos para as empresas que têm também consideradas como minoria, que são os afrodescendentes, as mulheres, e assim sucessivamente. Então, isso é um estímulo fantástico para que a gente se estabeleça aqui como empresa de minoria e, a partir daí, tenhamos um acesso grande, não só como empresa de minoria, como empresa pequena. Vejam, senhores, na pandemia agora, quase que 90% dos estímulos foram dados às pequenas e médias empresas através do Small Business Administration, que acabou sendo suprindo a necessidade das empresas. E o mais importante, o dinheiro que o Estado emprestou para as empresas, se esse dinheiro foi demonstrado que foi utilizado para pagar folha, pagar suas despesas, desde internet até aluguel, a manutenção das suas atividades regulares, ele se transforma em grant, ou seja, ele se transforma em uma doação do Estado para a empresa, o que seguramente fará com que ela mais rapidamente volte a se desenvolver e obtenha lucratividade. Por último, vamos destacar um ponto sobre alguns itens da economia da Flórida. Em primeiro lugar, a Flórida cresce 1.000 pessoas por dia. A perspectiva de aumento da população é de que em 2026 nós temos 26 milhões de pessoas morando na Flórida, ou seja, nós teremos pelo menos 5 milhões a mais de pessoas ao longo desses 9 anos mudando-se para a Flórida. Vocês imaginam o que quer dizer isso em termos de crescimento de demanda de alimentos, de itens para a produção, aumento do parque industrial daqui, porque há uma fuga, digamos assim, das grandes empresas e dos grandes empresários dos estados que sobretaxam as empresas e as pessoas. Você vê em Nova York, você, além de imposto federal, você paga mais 8%, do estado e mais 5% da cidade de Nova York, ou seja, do dinheiro que o senhor ganhar em Nova York, quase 50% é doado para o estado. Mesma coisa na Califórnia, né? Para manter as pessoas indocumentadas com todos os direitos que os americanos têm lá. Com isso,
essas pessoas preferem mudar-se para a Flórida, onde vão ter um ambiente de negócio extremamente favorável e uma facilidade grande de entrar aqui no mercado. Se os senhores verem a parte da Flórida de imóveis, os senhores vão ver que os imóveis aqui estão se valorizando ao longo dos anos em torno de 7%, o que demonstra justamente essa demanda de pessoas de fora que vêm para cá, o que transforma o investimento imobiliário na Flórida num excelente negócio, pelo menos a curto e médio prazo. A última palavra, justamente dando sequência ao que falou o secretário Cláudio Gastal. O Estado brasileiro pegou um certo temor de apoiar certos itens da iniciativa privada em função da corrupção, em função dos ganhos indevidos que os governantes tinham quando apoiavam ao setor empresarial. E eu faço aqui um apelo, estou mostrando um exemplo para os senhores do dia de hoje. O Estado americano, junto com o setor privado e empresas de economia mista, né? Eu estou dando o exemplo aí na tela, certo? Se juntam para fazer um processo de exportação para o Brasil. O mesmo processo que, detalhadamente, a gente vai entrar na nossa apresentação sobre como exportar para os Estados Unidos. Então, vocês vejam, tem aí o setor de aviação civil, você tem o aeroporto de Miami, o senhor tem o governo federal americano, o senhor tem todos os serviços legais federais, tem o aeroporto daí e tem o aeroporto de Guarulhos em Campinas. Vejam, senhores, que coisa interessante, como a união entre o Estado, as empresas públicas e o setor privado tem que se unir para realmente dar à empresa, no caso do Rio Grande do Sul, uma forma de penetração nos mercados externos, seja como investimento, seja como exportação, seja como internacionalização dos seus trabalhos, certo? Bom, eu termino aí essa breve exposição. Claro, nós teremos mais 3 seminários onde vamos abordar especificamente os temas de exportação, investimento, imigração e etc. Mas eu queria deixar um espaço maior possível para as perguntas, indicando que todas as perguntas que não puderem ser respondidas verbalmente hoje, porque nós temos um compromisso com o horário, nós estaremos encaminhando a resposta através do nosso diretor Edgar Mondadori, para que as pessoas tenham essa resposta ainda na semana que vem, nos seus vídeos, né? Perfeito. Maravilha. Vamos lá. Aproveitem os 10 minutos de consultoria gratuita. Pode perguntar o que vocês quiserem. Eu gostaria de colaborar com uma pergunta que é no seguinte sentido. A eleição eventual eleição do candidato Biden, você mencionou já na sua palestra, significaria uma mudança de uma série de conceitos com relação ao Brasil. Mas você acha que realmente o Partido Democrata vai colocar o Brasil numa situação muito diferente da que está hoje o Partido Republicano? Colocaria o Brasil numa posição inferior, no caso? Edgar, veja o seguinte, política internacional, você tem 2 públicos. O seu público interno e o público real, certo? A mesma coisa que se fala quando a China. Será que o Brasil, colocando certas posições difíceis com relação à China, ele perde o mercado? Não. Né? A China é pragmática, ela quer comprar de quem lhe oferecer produto e preço que ela precisa. Mutatis mutandis é a mesma coisa com relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, logicamente, vale o interesse comercial americano. E não há... o Brasil é um grande, se não o maior mercado dos Estados Unidos na América Latina, certo? E o Brasil tem interesse em voltar. Veja você, Mondadori, nós temos uma idade próxima, embora seja muito mais velho, certo? Quando aquele presidente... Mas não parece. Não parece. Quando aquele presidente brasileiro assumiu a condição dos negócios do Brasil em 2002,
o Brasil exportava para os Estados Unidos e tinha um comércio com os Estados Unidos da ordem de 26% do total mundial. Aí houve aquela política de afastamento obrigatório dos Estados Unidos, em que o Brasil dava preferência ao comércio com outros países do hemisfério sul, né? Mas dentro de uma colocação ideológica que favoreceu várias empresas brasileiras em contratos assim sem chance de evolução, mas como o Tesouro Nacional que ia pagar a conta, né? Nós fizemos o metrô em Caracas, nós fizemos o porto em Cuba, fizemos uma autoestrada em Angola e, logicamente, foi uma doação muito bem-vinda ao país, em que todas as partes ganharam, os governantes brasileiros, a empresa que fez as obras, os governantes do país onde foram feitas as obras e o povo de lá que recebeu aquela quarta parte ou a terceira parte do valor que saiu dos cofres brasileiros. Mas a consequência disso é que nós tivemos o quê? Nós tivemos aqui na relação com os Estados Unidos um grande sucesso. O nosso comércio exterior com os Estados Unidos era 20%, caiu a 11%. E o produto industrializado, que era o carro-chefe, passou a praticamente ser, digamos assim, apenas commodities. Esse ganho de qualidade na exportação, que vai melhorar a exportação brasileira, vai melhorar o nível salarial brasileiro, certo? É que a gente acredita que, através desse comércio bilateral, que já está caminhando para um acordo de livre comércio, acontecerá. Então, seguramente, o Biden vai ter dois públicos nas suas colocações. O público mais, digamos assim, da esquerda do Partido Democrático, que quer fazer uma oposição sistemática a isso, e o público brasileiro, onde ele vai tentar tirar as suas vantagens. Edgar, eu queria pedir 1 minuto para passar a mensagem do secretário. Perfeito, secretário Lorenzoni. Claro, claro. Secretário Lorenzoni. Secretário Rodrigo Lorenzoni. Aí está. Olá, aqui é o Rodrigo Lorenzoni, secretário estadual de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Rio Grande do Sul. Quero, nesse momento, fazer uma saudação especial a todos os participantes e autoridades que acompanharam este evento, que tenho a convicção plena que foi muito producente para todos nós. Quero reafirmar aqui a disposição e a predisposição do Governo do Estado do Rio Grande do Sul em ser parceiro de iniciativas e de empreendedores gaúchos que queiram buscar mercados além das nossas fronteiras. Temos trabalhado muito nesse sentido e aproveito o espaço, inclusive, para divulgar aqui um programa que nós temos aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e que tivemos um novo avanço nas últimas semanas. Trata-se do programa Exporta RS, um programa de apoio às micro, pequenas e médias empresas que buscam exportar os seus produtos. Este programa consiste numa assessoria da Secretaria, através das nossas áreas técnicas, buscando identificar, fora do Rio Grande do Sul, fora do Brasil, países, mercados e clientes que possam se interessar nos produtos que as nossas empresas apresentam junto a esse programa. O avanço que fizemos foi a interiorização desse programa. Em parceria com o município de Caxias do Sul, com a Associação dos Microempreendedores do município, temos já funcionando um posto avançado, um posto local de atendimento para que possamos ampliar ainda mais a dimensão deste importante programa. Temos a pretensão de estar em outras cidades que tenham polos de indústrias, serviços que possam ter interesse e internacionalizar a sua marca e o seu mercado. Então, quero mais uma vez reafirmar aqui o nosso compromisso, a nossa predisposição e a nossa disponibilidade em atendê-los, recebê-los e trabalharmos para que a economia gaúcha possa estar cada vez mais fortalecida no mercado externo e no mercado interno. Um grande abraço a todos e contem conosco. Muito obrigado, secretário Lorenzoni. Eu não sei se o Carlos gostaria de fazer alguma apreciação final. Nós estamos em cima da hora, são 18 horas menos 20 segundos. Está aí. Perfeito. Bom, a única colocação que eu diria é cumprimentar você, Edgar, pelo êxito desse evento, que conseguiu reunir autoridades do governo do Rio Grande do Sul, o setor privado mais importante daí,
e dizer que aqueles que não puderam assistir hoje, nós estaremos com esse vídeo gravado, de tal sorte que aqueles que vierem se inscrever para os eventos seguintes, da próxima quinta-feira, inclusive, poderão solicitar a gravação e ter esse documentário, essas informações, esse vídeo para poder balizar o seu conhecimento e entrar no mercado americano. Agradecer ao governo do Estado pelo apoio que foi dado, às entidades que estão participando do evento e, logicamente, a disposição de trabalho aí da nossa direção no Sul, no sentido de trazer o Rio Grande do Sul para os Estados Unidos com o grande êxito que nós desejamos. Fazemos nossas as suas palavras, doutor. Tá? Muito obrigado, um abraço a todos, então, os participantes, e nos vemos na próxima quinta-feira, dia 29 de outubro. Uma boa noite a todos, muito obrigado.